Bom, vamos dar sequência, né, aos nossos vídeos. Bom, agora eu vou falar nesse vídeo, tentar detalhar um pouco mais, né, o nosso modelo de neurônio artificial e fazer algumas interpretações, né, acerca dos parâmetros que tem no neurônio artificial, tá? Então, eu quero tentar justificar para vocês, de uma forma mais detalhada, a questão dos parâmetros do neurônio artificial. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos o nosso neurônio real e eu estou colocando algumas setas verdes que estão indicando os sinais que estão entrando dentro desse neurônio. Então, você tem essa seta aqui, que ela tem um determinado tamanho. Depois você tem essa seta com um tamanho menor. Isso indica que esse sinal é menor que esse outro aqui. Depois você tem uma seta maior, que é a maior de todas. Então, isso aqui está representando o maior sinal de todos que está entrando nessa célula, e você tem esse outro sinal. São 4 sinais, né? Eu escolhi 4 sinais de entrada para fazer uma analogia com as coisas que a gente viu no vídeo passado. Então, eu vou rotular esses sinais, né? Então, esse é o primeiro sinal que está entrando, né? Então, podemos considerar como a primeira entrada. Essa aqui é a segunda entrada, a terceira entrada e a quarta entrada, tá? E cada um tem um tamanho diferente, né? Um sinal diferente. Então, isso nós podemos modelar, né? Conforme a gente viu no vídeo passado, isso é possível ser modelado com esses valores aqui, né? Que são o dado de entrada, que é o input, por exemplo, o input 1 vezes peso 1, né? E assim por diante, né? Input 2 vezes peso 2, input 3 vezes peso 3 e input 4 vezes peso 4. Note que os sinais têm tamanhos diferentes, ou seja, isso daqui representa o valor, né? O valor que está entrando. Isso aqui é o tamanho representa o número que está entrando dentro do neurônio. E para que essa célula opere de forma adequada, né, para que esse neurônio ele consiga ajudar o ser humano, o animal, a realizar uma determinada tarefa, esses valores, esses tamanhos, eles precisam ter esses tamanhos, né? Esses sinais necessitam que tenham esse tamanho, né, para que esse neurônio funcione de forma adequada, tá? E o que pode modelar esses tamanhos, diferentes tamanhos, né? Ou seja, o que a gente chama das conexões, né? Cada tamanho desse está representando as conexões com outros neurônios. Então, quem que vai fazer esse papel são os pesos, né? Então, o peso 1, peso 2, peso 3 e peso 4 é que conseguem fazer essa diferença de sinais que estão entrando, né? A diferença do tamanho dos sinais. Os inputs não são capazes de fazer isso, porque os inputs são dados, são o que a gente chama de variáveis, e essas variáveis, em princípio, podem assumir qualquer valor, né? Porque isso não depende da estrutura
neuronal. Né? Isso aí são dados que vêm de forma externa, né? São dados de entrada, tá certo? Então, o que vai determinar essa escolha apropriada de tamanhos de sinal são os pesos, né? Então, é importante que você multiplique cada input por um peso específico, tá certo? Então, isso aqui seria a justificativa. Eu acho que já havia falado isso no outro vídeo, mas gostaria de deixar claro que são os pesos que calibram as conexões neuronais, né? Elas vão calibrar. Então, uma rede com conexões bem calibradas conseguem fazer uma determinada tarefa com mais eficiência, tá certo? Bom, então nós falamos aqui dos pesos. Agora nós vamos falar do bias, que eu já adiantei no vídeo passado. Então, só relembrando aqui, vamos pegar o nosso modelo de neurônio artificial. Então, vamos recapitular. Então, nós temos, são 4 valores de entrada que estão entrando aqui no neurônio artificial. Então, eu vou somar todos esses valores, esses 4 valores, e depois eu vou adicionar uma coisa que eu chamei de bias, né? E aí, agora eu vou tentar justificar de uma forma mais detalhada a biologia desse termo, né? Isso daqui é um modelo, né? Então, e esse modelo de neurônio artificial, cada coisinha que tem aqui nesse modelo tem uma justificativa na parte biológica, tá? Então, nós vamos falar agora sobre o bias. Qual a interpretação biológica do bias, tá certo? Então, notem aqui que eu coloquei alguns números, né? Então, a seta menor, então está entrando um sinal que eu estou colocando aqui que tem valor 10. Então, está entrando 10 aqui. Aqui nessa parte está entrando 20, nessa entrada. Nessa aqui 35 e nessa 25. Tá? Isso daqui, quando você somar esses valores, né, vai ser esse soma tudo que está aqui, né, essa somatória. Você vai somar tudo isso. Então, só para que vocês tenham conhecimento, esses valores aqui, numéricos, eles são medidos em milivolts. Tá? Eu não vou entrar nesses detalhes, né? Apesar, eu poderia até explicar, mas não compensa, não convém. Mas é para que vocês tenham uma ideia. Então, está entrando 20 milivolts aqui, 10 milivolts aqui, 35 milivolts e 25 milivolts. Então, o neurônio ele vai somar todos esses valores, todos esses milivolts que estão entrando serão somados, tá certo? Então, se você fizer a soma, né, 10 mais 20 mais 35 mais 25, dá 90. Se eu não fiz a conta errada, essa soma dá 90. Tá certo? Tá ok. Então, isso aqui eu já mostrei para vocês, né? Então, depois eu posso até voltar nesse slide quando for útil. Mas por enquanto eu vou falar só da parte biológica, tá? Depois nós vamos voltar no modelo artificial, né? No nosso modelo matemático de neurônio artificial. Então, biologicamente, a coisa funciona, lógico, existe uma série de nuances aqui que eu não estou colocando, mas o básico do funcionamento de um neurônio é isso. Então, você vai ter esses valores que são medidos em milivolts, o corpo, essa parte aqui da célula vai somar, né? Vai ter a soma resultante de todos esses valores. E aí, o que vai acontecer
é que vai ter um critério, né? Essa célula vai ter um critério que vai julgar essa soma e avaliar se essa soma é suficiente para disparar o neurônio, ou seja, o neurônio somente vai disparar através de um critério. E esse critério é exatamente isso que eu coloquei aqui. Ó. Então, se a soma dos sinais for maior que 85, então o neurônio dispara. Então, aqui nesse caso, como a soma é 90, 90 é maior que 85. Então, portanto, esse neurônio ele vai disparar. Né? Então, uma corrente elétrica vai passar pelo axônio e vai chegar aqui nos terminais. Né? E aí o ciclo vai se repetir. Então, o que a gente pode modelar? Como que nós modelamos isso? Então, em princípio, podemos modelar assim. Né? Você tem soma igual a 90. Né? Se soma for maior que 85, então dispare o neurônio. Certo? Isso daqui, você pode colocar isso em alguma linguagem de programação. Né? O C, aqui, essa linha, é um comando if. Né? Todas as linguagens têm esse comando. E, basicamente, seria isso aqui, um modelo. Mas esse modelo ainda não está muito bom. Né? Por que não está bom? Porque eu escolhi 85 como um valor fixo. Né? E a gente sabe, né, da neurociência, que há uma flexibilidade para o neurônio escolher o seu limiar, né? Que esse valor 85 é o limiar de disparo do neurônio. Tá? Então, esse limiar ele não é fixo, como eu coloquei aqui nesse modelo, né? Nesse pseudocódigo aqui, tá certo? Então, como que nós devemos fazer? Né? Então, vamos pensar aqui. Ó. O que eu poderia fazer é criar uma variável, né, chamada limiar, definir ela como 85 e fazer aqui esse if, né, colocando as duas variáveis aqui. Né? A soma maior que limiar, então dispare. Né? Porque aí eu tenho a liberdade de escolher qualquer limiar, né, fazendo dessa forma. Né? Deixa eu adiantar uma coisa. Eu falei aqui que limiar é uma variável, mas na verdade, nós vamos ver depois que esse limiar, na verdade, ele é o que a gente chamou nos outros vídeos de parâmetro, tá certo? Então, aqui tem um parâmetro embutido. Nessa soma também tem outros parâmetros embutidos, né? Então, deixa eu só voltar aqui, para vocês acompanharem. Ó. Tudo que está em vermelho são parâmetros. Então, dentro dessa soma, você tem esses 4 parâmetros, os 4 pesos. E eu adiciono esse bias, é um outro parâmetro. Tá certo? Nós vamos mostrar que esse bias, na verdade, tem tudo a ver com aquele limiar que nós estamos construindo no nosso modelo de neurônio artificial. Então, vamos voltar aqui. Então, o limiar é um parâmetro. Soma, dentro da soma, tem outros parâmetros, né, que foram utilizados também. Ok. Então, nesse caso, né, se eu colocar o limiar como 85 e a soma como 90, o neurônio vai disparar. Agora, vamos considerar o seguinte: e se o limiar for 100? Né? A soma ainda continua sendo 90, mas o limiar é 100. Então, o que acontece? Se o limiar desse neurônio for 100, ele não vai ser capaz de disparar, porque você só tem 90 milivolts. Né? E o limiar desse neurônio, agora, conforme eu estou modelando, ele é 100. Então, o que acontece? Ele não dispara. Então, o valor que
que ele vai retornar, né, segundo esse modelo, ele vai ser 0. Tá? Tá ok. Então vamos para o próximo slide. Então, nesse caso, né, só confirmando, esse x aqui está falando que, nesse caso, se limiar for 100 e a soma for 90, ele não vai disparar. Bem, agora nós vamos tentar modelar isso de uma forma mais eficiente. Aqui nós estávamos usando o C, né, o comando if. O comando if, em geral, ele é um comando custoso computacionalmente, né, para ele realizar essa operação do if, existe um certo custo. E existem formas mais eficientes. Então, nós vamos utilizar uma função que ela chama max. Eu não sei se vocês conhecem, mas se vocês não conhecem, não tem problema nenhum. Ela é muito simples de entender. Você vai entrar nessa função max você vai ter duas entradas, né, dois valores. Então, eu vou chamar um de x e o outro valor eu vou fixar a 0. Tá? Então, essa função max, ela pode retornar dois valores. Esse valor aqui, que é o que a gente chama de target. Então, ela pode retornar o target, que é o x. Tá certo? Então, essa função tem dois argumentos, x e 0. E ela está retornando aqui, ela pode retornar o target. Esse outro argumento da função é um valor de controle. Então, isso significa o seguinte: se o x for maior que 0, retorne o x. A função vai retornar o x. Caso o x for negativo, né, ou igual a 0, ela não passa o x e ela vai retornar 0. Tá? Então, essa é uma função que é extremamente utilizada em redes neurais. Tá? Ela é relativamente nova, né, na comunidade científica. Ela foi proposta, o uso dessa função foi proposta em 2010, mais ou menos, né, e em 2012, 2013 começou as pessoas a implementarem nas redes artificiais, né. 2010 ela apenas é uma proposta teórica. Depois, no nível de implementação, viram que essa função ela é muito poderosa. Tá? Então, essa função vai ser mais ou menos o que eu falei no vídeo anterior, vai ser a nossa função de ativação. Tá certo? Vamos falar em outros vídeos mais sobre essa função. Mas, basicamente, é isso. O funcionamento dessa função é isso. E essa função, você pode notar que ela se assemelha com essa situação que acontece no neurônio. Né? Ela guarda uma certa semelhança. Né? Ela tem um critério de passar um sinal, no caso é o x, ou de não passar o sinal. Então, essa função, ela se encaixa perfeitamente nessa situação do funcionamento de um neurônio real. Né? Ou seja, você vai ter um valor aqui, esse valor, se ele passar de um limiar, o neurônio dispara. Caso não passar, ele não dispara. E isso daqui se assemelha muito. Ainda não é exatamente, mas eu vou explicar nos próximos slides como adaptar essa função para essa realidade do neurônio real. Então, vamos considerar, como fizemos em slides anteriores, que o limiar seja 85. Tá? Então, nesse caso aqui, como a soma deu 90, o neurônio vai disparar. Tá certo? Então, vamos lembrar o seguinte. Vou voltar aqui numa transparência anterior. Vamos lembrar que o nosso modelo
tem esse bias, né? Então, tem a soma e depois adiciona um bias. Isso aqui eu vou chamar, então tudo isso que está aqui dentro, eu vou chamar de x, tá? Então, vamos lembrar disso. Então, se eu chamar esse x que está aqui dentro dessa função max, como a soma, ou seja, o 90 mais um bias, aí vai ficar muito fácil de associar esse bias, interpretar esse bias, com o limiar, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte. Então, x é aquela soma do nosso, aquela resultante, né, do nosso neurônio artificial, que é a soma de todas as entradas, mais um valor aqui que eu estou chamando de bias, né? Esse bias é um parâmetro do nosso neurônio artificial. Então, se eu substituir esse x, né, ao invés de colocar aqui x, eu vou colocar soma mais bias. Né? Antes de fazer isso, então vamos voltar aqui, ó. Então vamos recapitular o que a função está fazendo. Então essa função, a função max, eu vou entrar com dois argumentos nela, né, o x e o 0. Então essa função, ela pode retornar x ou 0. Vai retornar x se x for maior que 0. E ela vai retornar 0, essa função vai retornar 0 se x for menor ou igual a 0. Tá certo? Então vamos dar um exemplo. Se eu entrar aqui max, 10 e 0, qual que vai ser o resultado dela? O resultado dela vai ser 10, né? Porque 10 é maior que 0. Então ele vai aparecer aqui 10. Agora, se eu colocar aqui um valor negativo, por exemplo, menos 2. Então, max menos 2, 0, vai retornar o quê? Vai retornar menos 2? Não, porque menos 2 não é maior que 0. Menos 2 é menor ou igual a 0, né? É menor que 0. Então, ele vai retornar, se eu colocar menos 2 aqui, vai retornar 0. Ok, recapitulamos a função max. Então, vamos substituir, ao invés de x, vamos substituir, como eu falei, x como soma mais bias. Então, max vai retornar x, se x, né, que é no caso, x é soma mais bias, maior que 0. Ou vai retornar 0 se soma mais bias for menor ou igual a 0. Nós vamos agora, o que nós vamos fazer aqui, para começar a entender o que é esse bias, né, em relação ao limiar, ou seja, fazer uma conexão do bias com esse limiar, nós vamos fazer o seguinte. Essa inequação, que é a condição para passar o x, nós vamos subtrair menos bias de um lado e de outro, né? Então, eu tenho uma inequação, se eu fizer uma coisa de um lado, eu tenho que fazer do outro lado a mesma coisa. Aí, essa condição não se altera. Continua sendo a mesma. Então, se eu fizer isso, né, então desse lado eu vou colocar menos bias. Então, aqui tem mais bias com menos bias vai se cancelar. E aqui desse lado vai aparecer menos bias, desse lado aqui. E aqui a mesma coisa, né? Então, vou adicionar, vou subtrair menos bias desse lado e vou subtrair menos bias desse outro lado. Então, esse bias que está aqui vai sumir, vai ficar só soma desse lado, e desse lado, como havia 0, e agora estou subtraindo menos bias, vai ficar menos bias. Então, portanto, vai ficar assim. Então,
essa condição é a mesma condição anterior, não mudei nada. Só é uma outra forma de olhar para essa condição, para essas duas condições. Então, o que vai acontecer? Então, agora eu posso pensar assim, ó, se soma for maior do que um valor, então retorne x, ou seja, então dispare. Se soma for menor do que esse valor, então retorne zero, ou seja, não dispare. Então, qual que é a interpretação de menos bias? Né? Note que, vamos voltar aqui então, no nosso neurônio real. O limiar é um valor que é o critério que o neurônio vai utilizar para passar o sinal ou não. Né? E aqui no nosso modelo, o valor que vai indicar se ele vai passar um sinal ou não, é esse valor, menos bias. Entendeu? Então, esse menos bias está fazendo o papel do limiar de um neurônio real. Né? Então, qual é a conclusão que você chega? Então, olha aqui embaixo. Ó. Se eu, para fazer, né, aquele neurônio que tem um limiar de 85 funcionar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que impor que bias seja menos 85. Por que menos? Por que esse sinal? Porque tem esse sinal aqui na condição. Né? Então, menos 85 vai dar 85. E aí o critério vai ser o quê? Se soma for maior que 85, passa um sinal, passa o x. Se soma for menor ou igual a 85, não passa nada. Então, qual é a conclusão? A conclusão é essa que está aqui. Ó. O bias é o valor negativo do limiar de um neurônio real. Tá certo? Então, essa é a grande conclusão que nós vamos chegar nesse vídeo. Tá certo? Então, é isso. Agora, acredito que fique mais fácil ainda de vocês implementarem, né? Porque eu dei uma explicação mais detalhada. E eu vou esperar que vocês implementem com algum tipo de linguagem, né? Dou preferência que vocês façam em Python, tá certo? E acredito que no próximo vídeo eu faça essa implementação, né? A implementação desse neurônio artificial, né? Deixa eu voltar aqui, fazer a implementação desse neurônio artificial, né? E depois da implementação nós vamos tentar mostrar alguns exemplos úteis de como utilizar esse simples modelo como um modelo de tomada de decisão. Tá certo? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.